Olá, olá! Saudações! Sejam bem-vindos para mais uma edição do Boa Tarde Produtor aqui na sua Rio Verde FM 100,9, a Rádio do Agro. Sim, estamos chegando para a terceira edição desta temporada de 2026 do programa Boa Tarde Produtor. E hoje, para falarmos sobre o Brasil como protagonista mundial da segurança alimentar, desafios e oportunidades para 2026. E olha só quem é o nosso convidado, Roberto Rodrigues. Ele que é engenheiro agrônomo, foi ministro da Agricultura, professor e é referência mundial em cooperativismo e política agrícola. Portanto, fique conosco, temos bastante informação para falar sobre esse tema. E é claro que também teremos as participações de Enio Fernandes, consultor de mercado, assim como do Dr. Fernando Cabral, com a atualização da previsão do tempo. E você que acompanha o Boa Tarde Produtor sabe que eu, Hugo Ataíde, não venho sozinho, venho na companhia do JP. JP está aqui do meu lado esquerdo, é ele quem viabiliza para você a transmissão dessa informação, desse conteúdo, desse conhecimento na frequência local do seu rádio. 100.9 Rio Verde FM, a Rádio do Agro. Obrigado pela sua audiência. Saiba que estamos transmitindo de maneira simultânea também através da internet, de duas formas. Através do aplicativo Rio Verde FM, que você baixa e instala no seu smartphone, assim consegue acompanhar a gente de qualquer lugar do Brasil e do mundo com conexão com a internet. Agora, se você quer, além de nos ouvir, nos ver também com som e imagem de altíssima qualidade, basta nos seguir, nos acompanhar lá no YouTube. Então é muito simples, vai lá no YouTube, digita na barra de busca Rio Verde FM, não tem erro, o primeiro resultado já vai ser o nosso canal. Clica em cima, verifica se você está inscrito no nosso canal. Gente, é importantíssimo que você inscreva-se no nosso canal. Para você não vai tirar nenhum custo, mas para nós vai ter muito valor e nos incentiva cada vez mais produzir conteúdos de tanta credibilidade como a gente tem produzido no Boa Tarde Produtor e na Rio Verde FM. Bom, inscreva-se no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade, nenhuma notificação dos conteúdos que nós fazemos aqui no programa. E é através desta transmissão simultânea ao rádio que nós estamos fazendo no YouTube que você pode dar a sua participação, fazer a sua crítica, o seu comentário, a sua sugestão de pauta, de convidado. Vai ser uma honra ler cada comentário de vocês. Então faça isso lá no YouTube, mas caso queira, também é possível fazer no nosso WhatsApp, 649-9949-1009. 649-9949-1009. Participe conosco. Por fim, não menos importante, lembrar você de nos seguir lá no Instagram. Se você, assim como eu, gosta de informação dinâmica rápida na palma da mão, esse lugar é lá no @rioverde.fm. É por lá que nós divulgamos os cortes, os highlights, os melhores momentos dos assuntos e convidados que passam pela nossa bancada, seja de forma presencial ou de forma remota. Nós publicamos tudo lá. Então, @rioverde.fm. E aproveita que vai estar no Instagram, siga também os apresentadores aqui do Boa Tarde Produtor. Hugo Ataíde CFP, assim como @Dias Dares. Ela que eu quero dar uma saudação muito especial aqui. Dares, minha parceira, seja bem-vinda à terceira edição do Boa Tarde Produtor do ano de 2026. Oi, Hugo Ataíde, boa tarde para você, boa tarde para o João Pedro, para o nosso convidado que está conosco de forma remota e 003. E começamos bem, né? Começamos com entrevistados que ao longo da semana você vai ver aí que fala do nosso protagonismo e que fala sobre gestão, sobre ser empresário rural, né? E um boa tarde muito especial para você que está na frequência 100.9, para você que nos escuta através do aplicativo da Rio Verde FM e também para você que nos acompanha através do nosso canal no YouTube. Saiba que é uma satisfação ter você conosco de segunda a sexta-feira aqui na Rádio do Agro, no nosso Boa Tarde Produtor. O nosso telefone para contato é o 64 99949 1009. Aqui você tem vez e também tem voz. Qual que é o conteúdo que você quer ver conosco? Quem é o convidado? Qual que é a sua dúvida? Nós estamos aqui para servi-lo. Bom, e dito isto, é bom reforçar que o Brasil é um dos maiores produtores e exportadores de alimento do mundo. Nossa agropecuária, ela abastece mais de 1 bilhão de pessoas, responde por cerca de 1/4 das exportações globais de alimentos e está entre os líderes mundiais de produção de soja, milho, carne, açúcar, café e algodão. Em um cenário internacional marcado por conflitos geopolíticos, eventos climáticos extremos e uma crise alimentar que ainda atinge centenas de milhares de pessoas, o papel do Brasil ganha uma dimensão estratégica. Produzir mais com eficiência,
responsabilidade ambiental e segurança. Então, esses quesitos, eles deixam de ser apenas vantagem competitiva e passam a ser uma missão global. E o agronegócio brasileiro, ele representa aproximadamente 1/4 do nosso PIB, ele gera milhões de empregos e é um dos principais pilares da balança comercial do nosso país. Mas esse protagonismo também traz muitos desafios, dentre eles sustentabilidade com exigência de mercado, crédito, política agrícola, diplomacia internacional e, claro, competitividade do produtor rural, do nosso empresário rural. Então, no Boa Tarde Produtor de hoje, nós vamos conversar com uma das vozes mais respeitadas do agronegócio brasileiro, para entender como que o nosso país pode consolidar o seu papel como protagonista mundial de segurança alimentar, quais são os desafios desse caminho e, principalmente, quais são as oportunidades que se abrem agora, neste ano de 2026. Muito bem, Dares, vamos para as formalidades aqui, apresentar o nosso convidado que está conectado conosco. Certamente você já o conhece, já ouviu falar, já viu alguns dos seus discursos, é Roberto Rodrigues, ele que é engenheiro agrônomo formado pela Exalc-USP e uma das maiores referências do agronegócio brasileiro. Foi ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento entre 2003 e 2006, período marcado pelo fortalecimento do agro brasileiro no cenário internacional. Ao longo da carreira, presidiu importantes entidades do setor, como a Organização das Cooperativas Brasileiras, a OCB, a Associação Brasileira do Agronegócio, a ABAG, e a Sociedade Rural Brasileira, além de atuar em organismos cooperativistas internacionais. É professor emérito da Fundação Getúlio Vargas, a FGV, onde contribuiu ativamente com estudos e debates sobre economia agrícola, cooperativismo, sustentabilidade e políticas públicas. Também atuou como embaixador especial da FAO para o cooperativismo e é reconhecido internacionalmente por sua contribuição ao desenvolvimento agrícola. Com uma trajetória marcada pelo diálogo entre campo, ciência e políticas públicas, Roberto Rodrigues é uma voz respeitada na construção de um agronegócio produtivo, sustentável e socialmente responsável. Doutor Roberto Rodrigues, seja bem-vindo à terceira edição do Boa Tarde Produtor do ano de 2026. Obrigado por estar conosco. Muito boa tarde, eu que agradeço muito pela oportunidade, é uma alegria estar com vocês e com seus ouvintes. Hugo e Dares. Dares é uma velha amiga, conhecida e companheira de trabalho. Prazer estar com vocês. Dr. Roberto Rodrigues, nós sabemos que o cooperativismo sempre foi uma bandeira sua, né? Como que esse modelo fortalece a organização do produtor rural e contribui para a nossa segurança alimentar e também a segurança alimentar do mundo? Bom, boa pergunta, Dares. Vamos lá. Com a economia globalizada, com o fim do socialismo, com a queda do Muro de Berlim no final dos anos 80, do século passado ainda, o que aconteceu? Aconteceu que houve uma competição muito mais acirrada no mundo inteiro por qualquer atividade. E a agricultura não foi diferente. A agricultura também sofreu o impacto da globalização e a característica central desse processo foi que a margem por unidade de produto ficou cada vez menor. De modo que a renda em qualquer atividade, mas na agricultura especificamente, se faz muito mais na escala do que na unidade. E o pequeno produtor, de novo, em qualquer atividade, não tem escala porque é pequeno. A definição não tem escala. Então, nessas características, o pequeno produtor agrícola, no mundo contemporâneo, ficaria fora do mercado, eliminado do processo. O que aconteceu para evitar isso? Os países desenvolvidos acudiram com subsídios, proteção gigantesca, enorme protecionismo agrícola, sobretudo da Europa, também nos Estados Unidos, no Canadá, na Ásia. E esse protecionismo salvou os produtores rurais. Na Europa, há vários países que o produtor não é um empresário, ele é um recebedor de subsídio. Sem subsídio, não sobreviveria. O Brasil, diferentemente disso, não tem subsídio. O governo faz pobre, sem subsídio, não tem muito o que fazer com isso. E a solução alternativa é exatamente a cooperativa, Dares. Porque na cooperativa, o produtor pequeno faz a escala com seus iguais, com seus irmãos. Então, o cooperativismo, a primeira coisa que tem é um instrumento de inclusão social, garantindo que o pequeno participe do mercado, garantindo também a sua escala no conjunto associados. Primeiro ponto. Segundo ponto,
é que a cooperativa é uma empresa que não objetiva lucro. O papel da cooperativa é prestar serviço ao seu cooperado, ao seu associado, que é o seu dono. O cooperado é o dono da cooperativa. Nesse sentido, como ela não busca lucro para ela, mas busca lucro para o seu cooperado através de serviço que presta a ele, ela oferece a ele os insumos efetivamente necessários a ele. Não aquilo que o mercado gostaria de vender de qualquer natureza, mas apenas aquilo que é essencial para ele. A semente, o defensivo, o fertilizante, a máquina, tudo aquilo que o produtor precisa para avançar tecnicamente, a cooperativa lhe garante, inclusive o crédito. Por isso que ela oferece a ele um custo de produção menor do que se estivesse fora da cooperativa. E, finalmente, ela agrega valor, ou industrializa a produção, ou ela permite um comércio internacional mais audacioso, mais rentável, de tal forma que o produtor rural ganha com a redução dos custos e ganha com o aumento dos preços. E isso garante a ele a estabilização no mercado e a sua inserção internacional. Então, a cooperativa tem um papel cada vez mais importante no mundo inteiro, não é só no Brasil não, no mundo inteiro, para que os pequenos que estariam excluídos participem do mercado de maneira articulada. Perfeito. Vamos dar continuidade falando agora sobre cenário global e segurança alimentar, expandindo um pouco mais e aprofundando nesse conceito, né? Diante de um mundo marcado por conflitos, restrições comerciais e insegurança alimentar crescente, como que o senhor, Roberto Rodrigues, avalia o papel do Brasil como fornecedor estratégico de alimentos no cenário internacional? Olha, a introdução da sua pergunta é muito importante. Essa insegurança que existe no mundo contemporâneo, incerteza quanto ao futuro, o que é que vai acontecer, o que o presidente Trump vai fazer amanhã em matéria de geopolítica, de comércio internacional. Então, a incerteza muito grande reduz a condição de participação ativa dos produtores em qualquer lugar do mundo. A geopolítica, particularmente, tem levado a uma desesperança, inclusive, em relação ao futuro da produtivo rural no mundo inteirinho. E aí, o que está acontecendo? Está acontecendo em que as organizações multilaterais, a ONU, a FAO, a OMC, a OMS de Saúde, perderam protagonismo. Você pergunta no reunião de agricultores hoje, quem é o diretor-geral da FAO, que é o órgão da ONU para a agricultura e alimentação? Ninguém sabe. Pergunta quem é o diretor-geral da OMC, Organização Mundial de Comércio, que cuida das regras de comércio em nível planetário. Ninguém sabe. Você pergunta aqui na Avenida Paulista, aqui em São Paulo, o que faz a ONU? Ninguém sabe. Por quê? Porque essas instituições multilaterais perderam protagonismo, perderam importância, perderam liderança no mundo. Essa perda de liderança faz com que o mundo fique sem rumo. Cada país faz o que quer. Quando acontece, a Rússia invade a Ucrânia, fica aí 3 anos numa guerra maluca. O Oriente Médio, Israel, o Hamas, o Irã, uma briga matando gente todos os dias, uma brutal. Faz uma eleição num país como a Venezuela, eleição fajuta, todo mundo sabe que é fajuta, fica por isso mesmo. Quer dizer, como não há rumo, não há regra para o mundo, cada um faz o que quer e fica por isso mesmo. Isto é uma ameaça à paz mundial, é uma ameaça à democracia no mundo, porque não há regras, não há rumos a serem tomados e não há punição para quem faz coisa errada. Esse problema gerou uma dimensão global de incertezas trágica, uma dimensão trágica de incerteza. E com ele, 4 fantasmas, que eu chamo de os 4 modernos cavaleiros do apocalipse, estão galopando pelo mundo afora, criando todo tipo de desastre, né? Quais são eles? Primeiro, segurança alimentar. Segundo, transição energética. Terceiro, desigualdade social. E quarto, mudança climática. Falar de cada um ligeiramente. Segurança alimentar. Segurança alimentar não é uma expressão idiomática. Segurança alimentar é a única garantia de paz social e política de uma nação. Um país com fome derruba o governo. Aconteceu recentemente. Aconteceu há 10, 12 anos atrás, lá com a Primavera Árabe. Aconteceu no Sri Lanka há 2 anos atrás. Com a pandemia, os países que não tinham alimentos foram ao mercado buscar garantia de alimentação para suas populações. O que aconteceu? Os preços dobraram em dólar, foi uma loucura, uma inflação brutal, o desemprego, etc. Então, segurança alimentar é o que os governos buscam para se sustentar. Um país sem comida derruba o governo. Então, segurança alimentar é um tema
essencial para a paz mundial. Segundo, a transição energética. Claro, não há dúvida nenhuma mais hoje que o tema dos combustíveis fósseis, particularmente, está gerando uma agressão ao clima, ao meio ambiente dramática. E o Brasil é o único país do mundo que tem uma matriz energética que tem 50% renovável. O mundo tem 15% renovável. O Brasil tem 13% mais que do mundo. Só que desse 50% renovável, mais da metade vem da agricultura. É etanol de cana, etanol de milho, é biodiesel, é biometano, é lenha, é cogeração de energia elétrica. Tudo isso que a agricultura faz é replicável no mundo tropical. Então o Brasil ajuda na segurança alimentar e na segurança energética. Com a seguinte característica: o modelo desenvolvido aqui no Brasil, com tecnologia sustentável, é replicável no mundo tropical, que pega a América Latina inteirinha, pega toda a África subsaariana, parte da Ásia também, porque nesses países tem terra para aumentar a produção e a tecnologia é baixa. Nós temos uma tecnologia tropical sustentável que é replicável nesse mundo tropical. Então não podemos gerar riqueza, emprego e renda nesse país mais pobre do mundo. O que é isso? Fundamental, porque um terceiro fantasma é a desigualdade social, a pobreza universal tem que ser eliminada. Então, com a agricultura brasileira tropical funcionando, tem segurança alimentar, transição energética para sustentabilidade e renda, emprego, riqueza nos países pobres. E tudo isso cuidando de um tema central do mundo hoje, que é o clima, as mudanças climáticas, com ciência, com tecnologia. Portanto, a agricultura brasileira tropical, sustentável, replicada nesse mundo tropical, como nós propusemos na Copa no ano passado, na Copa lá em Belém do Pará, replicando, ajuda a criar esses elementos que eliminem esses fantasmas e, portanto, garantam a paz no mundo. Esse é o papel do agro brasileiro, tropical e sustentável. Segurança alimentar, planetária, energia renovável, emprego e renda, cuidando do clima. Tudo isso junto faz do Brasil, de fato, o grande protagonista da paz mundial daqui para frente. Dr. Roberto, perfeita a explicação. E continuando nessa linha, você afirma que o Brasil não é apenas um produtor de alimentos, mas sim um fornecedor estratégico destes alimentos. E o que isso significa na prática para o mundo e quais são, né, as nossas responsabilidades? O que isso impõe para o nosso país? Olha, Dária, você coloca o tema realmente capital nesse processo todo. O nosso negócio, a responsabilidade mundial, não é só exportar alimento, energia. Mais do que isso, é exportar know-how, tecnologia, que nós aprendemos em 50 anos de luta. Dária, você se lembra disso? Há 50 anos atrás, o Brasil importava 30% da comida que era consumida aqui. Hoje, nós exportamos para 200 países. Esses 50 anos, uma história fantástica, uma história que tinha que orgulhar todo o povo brasileiro. Quem fez isso? Ciência, tecnologia, dignidade do rural brasileiro e acesso ao mercado nacional. Então, nossa responsabilidade é muito maior do que simplesmente exportar alimento ou energia. É ensinar os países a produzirem isso. O pró-álcool, o que nós temos aqui com a energia alternativa à gasolina, lá há 50 anos atrás, foi tudo muito espetacular. Isso é replicável no mundo inteiro. Tem que considerar que os países são diferentes em termos de clima, de questão de solos e tal, e até das instituições governamentais. Não é que a gente vai lá e aplica igualzinho os aqui, mas o modelo nosso, lastro é tecnologia, resultante de sustentabilidade e competitividade é que é replicável no mundo. Então a nossa responsabilidade é exatamente essa: levar ao mundo não o peixe pronto, mas a vara de pescar para ensinar o mundo a pescar. Olha, o nosso tema em pauta é o Brasil como protagonista mundial da segurança alimentar, desafios e oportunidades para 2026, com o nosso convidado, Dr. Roberto Rodrigues, engenheiro agrônomo, foi ministro da Agricultura, professor e é referência mundial em cooperativismo e política agrícola. Nós vamos para um rápido intervalo comercial, daqui a pouquinho retornamos, fique conosco. Estamos de volta para mais um bloco do Boa Tarde Produtor aqui na sua Rio Verde FM 100,9, a Rádio do Agro. O nosso tema em pauta é o Brasil como protagonista mundial da segurança alimentar, desafios e oportunidades para 2026, com o nosso convidado,
Dr. Roberto Rodrigues, engenheiro agrônomo, foi ministro da Agricultura, professor e é referência mundial em cooperativismo e política agrícola. E Dares, antes de darmos continuidade a esse assunto, tem participação aí. Temos sim, Hugo. Hoje, quarta-feira, é dia de atualização da previsão do tempo com o Dr. Fernando Cabral. Ele é coordenador de inovação e tecnologia no SEAGRE, que é o Centro de Excelência em Agricultura Exponencial. Vamos conferir. Olá, amigo produtor, ouvintes da rádio. Eu me chamo Fernando Cabral, sou pesquisador no SEAGRE, o Centro de Excelência em Agricultura Exponencial, e trago para vocês a previsão do tempo para essa nossa semana aqui no mês de janeiro. Bom, o ano se iniciou com bastante acumulados de chuva, e chuvas também persistentes. A gente teve registros de chuva nessas regiões mencionadas em todos os dias, não que foi em toda a região todos os dias, mas todos os dias teve registro em nossas estações, tá? E a tendência de modo geral, a previsão indica essa mesma continuidade das chuvas até o final de janeiro, A gente já tem aí estações nossas e de produtores parceiros que já tem aí mais da metade do previsto para o mês acumulado até agora nessa quase, aí mais ou menos primeira quinzena do mês de janeiro. Bom, a previsão geral para o trimestre, ela indica chuvas que se acumulam um pouco abaixo da média, Então, isso pode estar concentrado em períodos específicos, talvez ainda no mês de janeiro, no mês de fevereiro, é a maior previsão. Mas, a princípio, no mês de janeiro, a gente não tem previsões de veranico, Mas sim, isso pode acontecer em virtude do grande variabilidade acumulada da chuva que a gente ainda está observando, tanto em um dia só, em uma semana ou em um mês, a diferença de acumulados na nossa safra, mesmo agora que esse período mais abundante de chuvas, ainda tem sido marcante, O que ainda torna áreas aí menos favoráveis, com menor umidade do solo acumulada, Mas a gente vai ter sim esses períodos de estabilidade atmosférica, comum do nosso verão, que é o que nós estamos passando agora, Agora entre quarta até por volta ali de sexta-feira, a gente deve ter dias aí que serão de menos chuva, a nebulosidade diminui bastante, passa a ter mais radiação, a temperatura vai aumentar, a gente vai chegar aí até ali por volta de sexta-feira, em torno dos 34 graus de máxima, por exemplo, do município de Rio Verde, e vai ter apenas chuvas pontuais, Isso é muito importante para o crescimento, desenvolvimento da nossa soja, florescimento da soja, enchimento de grão de algumas lavouras que já estão neste momento, bem como também para as operações agrícolas, principalmente de pulverização. Esse momento é extremamente importante e comum, padrão de acontecer aqui nessa nossa época do ano. E aí depois as chuvas retornam com maior intensidade, mais para o final da semana, e aí com destaque que pode vir a acontecer eventos intensos ou severos, ou seja, chuvas muito intensas, às vezes rajada de ventos, tanto na zona rural, mas também na zona urbana. Destaque para a zona urbana de Rio Verde, que há essa previsão, então vamos ficar atento, e também na zona rural, principalmente mais a norte do município, por exemplo, de Rio Verde. Tá? Mais uma semana, então, de modo geral, que as chuvas permanecem presentes aqui na nossa região, o que vem, de modo geral, até o momento, favorecendo bastante a safra neste período. Então, mais no final de semana a gente traz já mais uma breve atualização. Grande abraço a todos, até. Dr. Fernando Cabral, muito obrigada pela sua colaboração conosco e até sexta-feira. Tá aí, Dr. Fernando Cabral, obrigado pela participação recorrente, agora renovado o contrato aí para o ano de 2026. Bom, e dando continuidade aqui, Dr. Roberto Rodrigues, vamos dar continuidade falando sobre sustentabilidade, mercado e competitividade. Porque hoje falar em sustentabilidade, a sustentabilidade em si deixou de ser somente um discurso e passou a ser uma exigência de mercado, O produtor brasileiro está preparado para essa nova lógica global, na sua opinião? Excelente pergunta, que me dá a oportunidade de tratar de um tema que é bastante complexo. Eu dou muita entrevista para jornalistas do mundo inteirinho, então veio o jornalista fala: Roberto, como é que está a agricultura brasileira? E a resposta é a seguinte: não tem a agricultura brasileira, tem várias agriculturas brasileiras. Você não pode comparar o agricultor da Serra Gaúcha, por exemplo, com o agricultor de Rondonópolis, ou o agricultor do Espírito Santo, ou do Nordeste, ou da Amazônia. São muito diferentes, tecnicamente, edafoclimaticamente, até etnicamente. Então a agricultura no Brasil é muito plural. Sua pergunta me permite fazer essa explicação. O agricultor está preparado? Tem agricultor mais preparado, inserido no mundo global hoje, ganhando mercado, avançando, tendo resultado positivo. Tem produtor que é mais ou menos e tem produtor que está fora do mercado.
Então nós temos todo tipo de produtores rurais brasileiros que têm uma característica exatamente diferencial, que é a tecnologia. Aqueles que aplicaram tecnologia, conhecimento, assistência técnica e avançaram com os insumos adequados, estão no mercado com sustentabilidade. Aqueles que não avançaram estão fora do mercado e talvez morram, entre aspas, economicamente falando. É preciso que haja uma visão muito clara desse processo todo. E por isso é que vale a pena fazer um comentário. Tua pergunta é muito boa, tá? Muito boa porque dá margem a essa interpretação. Cada setor, cada lugar tem uma característica. Você tem lugares do país que a agricultura é moderníssima. Goiás, por exemplo, um estado maravilhoso, tem gente com a agricultura mais moderna do mundo em Goiás. Mas você avança para outras regiões, vai encontrar gente muito atrasada. Então, nós precisamos ter uma estratégia mais integradora que incorpore todo mundo a esse mercado gigantesco que está perto para nós aí. Vocês colocaram muito bem esse negócio. Hoje, nós temos no mundo aí milhões de pessoas passando fome e não é que falta comida, falta acessar ao mercado. Mas falta trazer a ele a pessoa. Então, o que falta? Falta logística, falta transporte adequado. O Brasil mesmo, que até os anos 50, 60, no ano passado, tinha agricultura costeira, conquistou o Centro-Oeste. O Centro-Oeste foi conquistado com gaúchos, com nordestinos, com catarinenses, com paranaenses, com paulistas, com mineiros. O pessoal foi para o Centro-Oeste. Mas a estrada não foi, o trem não foi, o armazém não foi, o porto não foi. Então perdemos competitividade com a logística. É um tema central. Outro tema, acordos comerciais. Hoje, mais ou menos 40% do mercado mundial agrícola está entre um país que fazem acordo entre si. Para que fazer um acordo? Para aumentar o comércio, aumentar a renda, aumentar o emprego. O Brasil tem feito muitos acordos, o nosso governo, inclusive, tem feito acordos muito interessantes, já desde o governo passado. Tem mais de 500 acordos feitos nos últimos 10 anos no Brasil. Espetacular. Mas são com nichos de mercado. Só tem acordo com a China. A Índia, por exemplo, é um país que tem hoje mais gente da Índia do que na China. Vejam só, não temos nada com a China de mercado, muito pouca coisa. Então, fazer acordos comerciais que permitam ao Brasil continuar crescendo. Podemos crescer muito mais na produção de grãos, de carne, de energia, mas é preciso que haja mercado garantido. Então, os acordos comerciais são centrais. Terceira coisa, investir em tecnologia. Mercado, importante. Acesso aos mercados, importante. Estrutura logística, mas tem que ter tecnologia. A base do que nós trouxemos aqui hoje foi ciência, a tecnologia gerada no Brasil. Tecnologia tropical. Nós, quando criamos nossas escolas de pesquisa, ainda no Império, Dom Pedro II criou o Agronômico de Campinas. O criador do Instituto Agronômico de Campinas. Ele já tinha a ideia de tecnologia. Dom Pedro era um estadista maravilhoso. Só que foi buscar gente da onde? Da França, que era um país temperado. Então, vamos ver, o Brasil evoluiu espetacularmente com o agronômico, mas temperado. A Embrapa, que foi criada nos anos 70, é que tropicalizou esse processo e deu a chance de ser um tropical sustentável que o mundo tem respeito hoje em dia. Então, tem que continuar investindo em tecnologias, não vai parar nunca, tem que continuar avançando para que a ciência progrida. Não há futuro num país que não tenha ciência, tecnologia, inovação cada vez mais. Então, são temas centrais para que tudo isso aconteça de maneira sustentável. Você perguntou de crédito. É essencial, mas eu acho que antes do crédito é o seguro rural. Sabe, o Ataíde, o Brasil, eu fui ministro da Agricultura, como você falou, em 2003, 2006. A primeira coisa que eu fiz foi criar o seguro rural. Por quê? Porque o seguro rural é a única garantia de estabilidade da renda. Sem seguro, tem uma seca, uma geada, uma chuva de pedra, o produtor perde tudo. O seguro garante o produtor. E ele perde tudo, não paga o banco, não paga o adubo, não paga a cera, não paga a farmácia. O seguro, ele com a atividade paga todo mundo e a cadeia produtiva fica assegurada. Infelizmente, eu queria segurar em 2003. Hoje, 23 anos depois, não tem nem 10% da agricultura brasileira assegurada, porque o governo não faz a parte dele.
da subvenção prêmio. Então, você tem seguro rural. O seguro funcionando, aí o crédito também funciona. E outra, com o seguro rural funcionando, o banco privado dá crédito, não precisa de Banco do Brasil, não precisa de governo. O governo pode usar o dinheiro dele, porque é essencial para o pequeno produtor, para a cooperativa, etc. Mas o grande, o médio, se viram com bancos privados. O banco privado vai dar o crédito, porque é seguro. Ele está garantido em relação a qualquer acidente de percurso. Então, são temas numa estratégia ampla que garanta ao produtor brasileiro sustentabilidade e acesso ao mercado. Tudo isso é fundamental nessa estratégia toda. Seguro, crédito, tecnologia, acordos comerciais e, sobretudo, acesso ao mercado são a base do sucesso e do futuro do agro-brasileiro. Perfeito, doutor Roberto Rodrigues. Agora acredito que seja uma pergunta de milhões, tá? E uma resposta de 2 milhões, digamos assim. Como é que o Brasil pode conciliar produtividade, competitividade e responsabilidade ambiental sem perder espaço para mercados internacionais? Na verdade, essa pergunta, de certa forma, já está respondida. Vamos pensar, um primeiro ponto seu foi sustentabilidade. Vou dar alguns números aqui. Grãos, por exemplo. Nos últimos 50 anos, a área plantada com grãos dobrou. Cresceu 130%. Mas a produção cresceu 550%. Quase 4 vezes mais do que cresceu a área plantada. O que é isso? Tecnologia. O que significou? Significou o seguinte: hoje no Brasil, nós plantamos 82 milhões de hectares com grãos. 82 milhões de hectares. É mesmo? Não é. Não chega nem a 60 milhões. Só que o Brasil é o único país do mundo, faz 2 safras, 3 safras no mesmo ano, na mesma área. A soma dos é que dá 80 milhões de toneladas de grãos, de hectares com grãos plantados no Brasil. 80 milhões de hectares com grãos. Se nós tivéssemos hoje a produtividade que tínhamos há 50 anos atrás, seriam necessários mais 150 milhões de hectares. Ou seja, nós poupamos 150 milhões de hectares. Isso é sustentabilidade na veia, é o mais sustentável do mundo. É só isso? Não é só isso não. Agroenergia. O álcool de cana emite só 9% do CO2 que a gasolina emite. O biodiesel de soja, 19% do CO2 que o diesel emite. Portanto, a nossa agroenergia também é sustentável, preserva o meio ambiente. E outra, ao emitir menos carbono, a cidade é mais limpa e, portanto, tem mais saúde pública, menos doença pulmonar. São Paulo, cidade gigantesca que hoje, é muito menos poluída que qualquer cidade da Ásia ou da Europa do mesmo tamanho, porque lá não tem o etanol nem o biodiesel funcionando. Então, são temas que fazem uma diferença enorme em relação ao mundo na sustentabilidade. Então, o primeiro tema que você colocou, sustentabilidade, já estamos fazendo. Segundo tema, competitividade. Difícil. Por quê? Porque os países desenvolvidos têm subsídio, têm subvenção e criam todo tipo de dificuldade para acessar o mercado. A própria Europa, que já teria entrado no começo desse ano, teria entrado aquela proibição de produtos produzidos em área desmatada, a própria Europa percebeu que esse modelo não serviria e vai até o final desse ano poder entrar em funcionamento aquela UDR europeia. Mas vai acontecer. Então, temos que nos preparar para o que vem pela frente. E aí, mas é importante fazer uma lembrança para vocês, Antaíde e Dares. O ano passado, em novembro, aconteceu a COP30, lá em Belém do Pará. Foi um evento extraordinário, porque a agricultura, nas 29 COPs anteriores, nem entrava assim, superficialmente. Na COP30 aqui no Brasil, foi o ponto principal da COP. Nós mostramos lá com vigor a competitividade e a sustentabilidade brasileira, replicando no mundo tropical. Isso chamou a atenção do mundo inteiro. Para você ter uma ideia, já tem vários fundos soberanos de outros países vindo ao Brasil já no começo desse ano em busca de parcerias, tendo em vista importar tecnologia e padrões de referência aqui colocados. Então o Brasil está se preparando para assumir um papel muito mais protagônico no mundo inteiro no futuro da agricultura sustentável, competitiva e eficiente. Estamos no bom caminho. O nosso tema em pauta é o Brasil como protagonista mundial da segurança alimentar, desafios e oportunidades para 2026, com o nosso convidado, Roberto Rodrigues, ele que é engenheiro agrônomo, foi ministro da Agricultura e professor, também é referência mundial em cooperativismo e política agrícola. Nós vamos para um rápido intervalo comercial, daqui a pouquinho retornamos, fique conosco. Estamos de volta para mais um bloco nesta edição do Boa Tarde Produtor aqui na sua Rio Verde FM 100,9, a Rádio do Agro.
O nosso tema em pauta é o Brasil como protagonista mundial da segurança alimentar. Desafios, oportunidades para 2026, com o nosso convidado, Dr. Roberto Rodrigues, engenheiro agrônomo, foi ministro da Agricultura, professor e é referência mundial em cooperativismo e política agrícola. E antes de darmos continuidade a esse assunto, Dares, tem participação aí. Temos sim, Hugo. Vamos a mais um comentário do consultor de mercado Enio Fernandes. Todos os dias de segunda a sexta-feira, ele sempre traz uma reflexão voltada para o agronegócio. Vamos acompanhar. Caríssimas, hoje eu quero abordar aqui um mercado que tem muito a ver com agro, mas pouca gente sabe. É o mercado dos pets, dos pequenos animais, cães principalmente, gatos, né? Esse mercado é extremamente enorme. Sabe qual é interessante? Ele não para de crescer. A nutrição para esses pequenos animaizinhos, esses pequenos amigos nossos, a demanda por rações e alimentos especiais para eles simplesmente está explodindo. É um dos mercados que mais crescem no Brasil. E se está crescendo, está trazendo muitas concorrências. E produtos europeus vão começar a aparecer aqui. Caríssimas, este é um mercado muito promissor. Um mercado de rações para produção ou de proteína, mas principalmente para os pets. Esses mercados de pets estão transformando muito o setor de rações. Senhoras e senhores, cachorros, peixes, tartarugas, gatos, a demanda não para de crescer. Além da demanda, esses mercados estão buscando produtos cada vez mais sofisticados, com maior nível de proteína, com maior nível de vitamina e, por incrível que pareça, tem comida vegana para cachorro. É de rir, mas tem comida vegana para cachorro. Esse mercado de pet não para de crescer em todas as áreas. Vocês sabiam que vários produtos de beleza de cachorro precisam do agro? Outro mercado que também deve crescer bastante, deve crescer e está crescendo. Senhoras e senhores, esse é um mercado que todos nós temos que acompanhar porque ele compõe a grande demanda por produtos do agro no Brasil inteiro. É sui generis, poucas pessoas sabem, mas quando você consome algum produto para o seu pet, grande parte desse produto saiu dos campos brasileiros, saiu da agricultura brasileira, saiu da pecuária brasileira. Acompanhe, olhe isso com atenção, que isso é um dos fatores que vai ajudar esse ano de crise no agro, esse ano de dificuldade no agro, a ser menos afetado. Ok? Enio Fernandes, Terra Agronegócios. Obrigado. Enio Fernandes, muito obrigada por estar conosco e contamos com a sua presença amanhã, aqui no nosso Boa Tarde Produtor. Tá, Enio Fernandes, obrigado pela parceria e sempre contribuir com o seu comentário aqui no Boa Tarde Produtor. Doutor Roberto Rodrigues, falamos aí de históricos, de passado, de presente, da situação atual, mas agora vamos olhar para o futuro. Estamos iniciando um novo ciclo, 2026 chega com tudo aí. E quais são os principais desafios que devemos observar agora para este ano? E as grandes oportunidades para o agronegócio brasileiro, aqui no Brasil e no cenário mundial, na sua opinião? Os desafios já estão bastante colocados, são claros. Nós estamos colhendo uma safra que custou caro. Os custos de produção subiram muito e isso forçou os produtores a usar uma tecnologia mais limitada para poder aguentar a competitividade. Por outro lado, os preços caíram bastante. Alguns produtos estão com preços baixos mesmo, com rentabilidade limitada. De modo que isso acaba determinando uma condição para o produtor rural brasileiro, que é produtividade. Quem teve condições de clima adequado, usou uma tecnologia razoável e produziu bem, está no azul, está resolvido. Quem não teve, vai sofrer 2026 e para frente. Então, é um tema delicado. Além disso, tem eleição esse ano. E ano de eleição é um ano que o governo pensa muito em votos, né? E voto tem muito mais consumidor que vota do que produtor rural que vota. Então, o governo vai sempre atender o consumidor, não vai olhar muito para o produtor rural. Então, eu vejo um ano difícil, com margens estreitas, complicadas, exigindo do produtor muito equilíbrio, muito bom senso e muita capacidade de avaliar a melhor coisa para fazer. O que vai plantar, com que características, como é que vai comercializar, etc. Então, é um ano difícil. Por outro lado,
É um ano eleitoral também, de modo que aqui a gente precisa observar os candidatos e levar a eles aquilo que é a base do sucesso do agronegócio. O que nós precisamos? Crédito, seguro, acordos comerciais, tecnologia, precisamos de sustentabilidade, mecanismo para isso, precisamos de cooperativismo forte, sindicalismo forte, precisamos de uma estrutura política adequada. Então, isso significa um compromisso nosso, do rural brasileiro, escolhendo o candidato adequado. Por exemplo, nós temos a Frente Parlamentar da Agropecuária. Tem feito um trabalho espetacular. Muitas vezes não conseguimos, junto ao Executivo ou junto ao Judiciário, o espaço que nós precisamos. Mas a Frente Parlamentar da Agropecuária é um sucesso, é a nossa grande sustentabilidade. Então, hora de votar esse ano, escolher um deputado, senador, que realmente tem compromisso conosco. Não escolher qualquer um, é aquele que tem compromisso conosco, tem dado a demonstração de que conosco vai funcionar. Escolher o governador, o presidente da República, e tenha compromisso declarado com a agricultura. Então é o momento de exercer a cidadania e fazer uma escolha adequada daqui a pouquinho, em outubro próximo, para a eleição para deputado, para senador, para governador, presidente da República. Olhar isso com muita atenção, porque o futuro dependerá muito de quem vai nos representar lá na frente. E aqui, de novo, um chamamento para o cooperativismo. A cooperativa, o que é uma definição singela de cooperativa? Cooperativa é uma empresa baseada em princípios e valores, mas é uma empresa. Tem que ter resultados positivos, ela quebra. Então, o que ela é na verdade? Ela é a continuação no coletivo do que eu não posso fazer sozinho. Eu não posso ter um armazém para mim, é na cooperativa. Não ter um agrônomo sozinho, é na cooperativa. Não tem uma fábrica de óleo, mas eu tenho na cooperativa. Então, a cooperativa é a extensão no conjunto do que eu não posso fazer sozinho. Portanto, eu tenho que escolher para a cooperativa o que há de melhor representante, melhor liderança, aquele que vai ser a minha voz da cooperativa. É o caso de Rio Verde, entendeu? Cooperativa maravilhosa. A Comigo de Rio Verde, a cooperativa hoje conhecida no Brasil e no mundo inteirinho. Por quê? Por eficiência, por liderança consistente, por trabalhar efetivamente no interesse do cooperado, do seu produtor rural. Então, isso é que devemos fazer. Um ano político, escolher os melhores líderes para nós. E um ano fundamental para que as cooperativas cresçam, escolhendo o melhor líder também que vai cuidar da nossa cooperativa, nos representar na cooperativa. Então, há um cenário desafiador para 2026. E é bom o desafio, que nos provoca a dar a resposta adequada. Perfeita a sua resposta, Dr. Roberto Rodrigues. E o nosso programa ele vai ao ar de segunda a sexta-feira, das 11h30 ao 12h30. E neste horário de almoço tem muita gente trabalhando lá no campo para botar comida na nossa mesa. O que você diria para esse produtor que está lá no campo, que ele enfrenta riscos climáticos, custos elevados e pressão internacional, né? Mas que ele também é peça-chave para o nosso progresso e para a segurança alimentar. O que você diz para ele? Olha, Nares, essa é a pergunta, realmente é difícil de responder, sobretudo um ano difícil, um ano de rentabilidade baixa, de margens escassas ou negativas, é difícil estar certo desânimo na gente. Mas eu vou dizer, eu sou agricultor, nasci na roça, estou com quase 84 anos de idade, nasci na roça e quero morrer na roça daqui a muito tempo ainda, não tem nenhuma pressa de morrer não, mas eu acredito na agricultura. A agricultura, na segurança alimentar, da energia, naquilo que nós fazemos para o mundo inteirinho. Nós somos a vida, não há vida sem alimento e energia. Então nós somos responsáveis pela preservação da vida, acima de tudo, no mundo inteiro. O agro brasileiro é responsável pela preservação da vida. Portanto, é uma missão nobre, é uma missão quase sobre-humana, quase divina, que é alimentar o mundo todo. Então eu diria o seguinte, gente, a agricultura faz assim, tem ciclos bons e ruins. Estamos num ciclo negativo agora, difícil, não é negativo, mas é difícil. Vai melhorar. Então é essencial persistir, resistir, avançar, investir, sempre pensando no melhor para o mundo inteirinho. E o mundo inteirinho depende de nós. Não pode haver nenhuma missão mais importante para
mas não é uma tarefa mais digna e mais nobre por uma comunidade como a agricultura do que garantir a paz mundial. Vamos alimentar o mundo e garantir a paz mundial. É isso que vale a pena fazer. Vamos fazer isso todos juntos, se Deus quiser. Um abraço. Olha, o nosso tema em pauta é o Brasil como protagonista mundial da segurança alimentar. Desafios e oportunidades para 2026 com o nosso convidado, Dr. Roberto Rodrigues. Ele que é engenheiro agrônomo, foi ministro da Agricultura, professor e é referência mundial em cooperativismo e política agrícola. Nós vamos para um rápido intervalo comercial. Na sequência, retornamos com as considerações finais do nosso convidado, portanto, fique conosco. Estamos de volta para o último bloco desta edição do Boa Tarde Produtor, aqui na sua Rio Verde FM 100,9, a Rádio do Agro. O nosso tema em pauta é o Brasil como protagonista mundial da segurança alimentar. Desafios e oportunidades para 2026, com o nosso convidado, o Dr. Roberto Rodrigues, engenheiro agrônomo, foi ministro da Agricultura, professor e é referência mundial em cooperativismo e política agrícola. Dr. Roberto Rodrigues, sem delongas aqui, é a reta final do nosso programa. De antemão, a gente quer agradecer a sua presença, mesmo que de forma virtual esteve conectado conosco aí. Obrigado por essa abertura e por trazer tanto conhecimento e experiência para a gente. Esse é o momento onde nós deixamos os microfones aqui da Rio Verde FM, do Boa Tarde Produtor, abertos para que você possa fazer as suas considerações finais. Qual é a mensagem que você deixa para a nossa audiência extremamente qualificada nesta tarde? Muito obrigado. Eu quero apenas agradecer a vocês, a Dário, a você, pela oportunidade de poder conversar com seus ouvintes, meus colegas agricultores, que é a minha família agricultora e a família do mundo inteiro. Então eu agradeço muito pela oportunidade e desejar que 2026 seja o melhor ano de nossa vida até aqui. Que assim seja, que Deus nos ajude. Até logo, até a próxima. Mais uma vez agradecendo o Dr. Roberto Rodrigues e Dário, só nos resta agradecer e nos despedirmos, né? Exatamente isso, Hugo. Dr. Roberto, muito obrigada por estar conosco no Boa Tarde Produtor, no nosso terceiro programa do ano. A gente sabe que o ano realmente ele é muito desafiador, mas quanto mais desafiador, eu acredito que maiores são as possibilidades de vencer desafios, Hugo. Certamente, existem oportunidades ali, né? Exatamente, porque durante essa semana, os nossos convidados, eles estão dizendo, olha, vamos para o guarda-chuva maior, vamos ser cooperados, vamos buscar conhecimento, vamos agregar valor e fazer parcerias. E aqui nós acreditamos que quando somamos conhecimento, a gente multiplica possibilidades, principalmente de dar certo. Então é com essa mensagem positiva que a gente encerra o Boa Tarde Produtor de hoje. E que você, empresário rural, que você derrube muros e construa pontes. Porque aí a gente consegue passar por esse ano que, pelo que está se desenhando aí, será um ano de dificuldades, porém com muitas oportunidades. E é o que um convidado já disse pra gente, Hugo Ataíde. Enquanto muita gente chora, tem muita gente vendendo lenços. Então vamos pensar sobre isso. JP, muito obrigada por hoje. Nossa audiência é extremamente qualificada, muito obrigada por hoje. Continue conosco aqui na Rio Verde FM e amanhã eu espero você das 11h30 ao 12h30. Até lá. Meu parceiro de bancada, até quinta-feira. Dares, minha parceira, muito obrigado pela sua parceria diária aqui no Boa Tarde Produtor. Agradecer mais uma vez o nosso convidado. JP, obrigado pelos serviços prestados, levando esse conteúdo, essa informação, esse conhecimento na frequência local do seu rádio 100.9, Rio Verde FM, a Rádio do Agro. Agora a minha gratidão maior vai a você. Nossa audiência é extremamente qualificada que nos honra muito mais do que somente com o seu tempo. Nos honra com a sua confiança e credibilidade diária depositada aqui no Boa Tarde Produtor. Eu, Hugo Ataíde, fico por aqui, mas amanhã tem mais uma edição. Até lá!